Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, o episódio número 68 do seu podcast, falando do Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto do fambonanet.com.br. Sou Danilo Batista, seu host em mais um programa, de volta depois da bye week na semana passada. E hoje a gente vai falar desse lamentável resultado: Jacksonville Jaguars 45, Pittsburgh Steelers 42, como não podia deixar de ser, falado, é claro, não o placar. Para fazer o programa comigo hoje, eu tenho a presença de Germano Coutinho. Tudo bom, gente? Infelizmente nossa temporada acabou de um modo que a gente não queria, mas fazer o quê? Bola pra frente, tem outra temporada aí em setembro, vai demorar um pouquinho pra chegar, mas chega. A gente vai ficar nessa saudade da NFL, mas uma hora ela volta e Steelersão pra sempre dentro do coração. Vamos embora. E também nosso querido chefe Ricardo Rezende tá aqui com a gente hoje. Tudo bem, Ricardo? E aí, pessoal, satisfação estar aqui, não no melhor cenário possível, obviamente, mas vamos destrinchar o que aconteceu nesse último jogo. Muito o que se falar, muito o que se repensar na cidade de Pittsburgh depois desse final de semana tenebroso. Muito bem, então hoje vocês vão ver que é um programa levemente diferente dos demais, então tem alguns recados eu vou puxar lá do final, os recados tradicionais eu vou puxar lá do final aqui pro começo, pedir para vocês seguirem @BlackYellowBR no Twitter, no Instagram, para acompanhar tudo que está acontecendo com o Pittsburgh Steelers, mesmo na off-season, o time não para e as notícias não param de surgir. Vai lá no iTunes, deixa 5 estrelas, mostre que você é um torcedor 5 estrelas do Pittsburgh Steelers, ajuda a divulgar esse podcast para chegar para mais e mais torcedores. E se você não é um assinante iTunes, você prefere usar outro aplicativo de podcast, vai no link desse post em fambonanet.com.br/BlackYellowBrasil. Você tem um link para o feed, assina o feed, deixa o teu celular baixar os programas direto para você. Muito bem, vamos começar falando desse jogo. Antes da gente começar a descer a ladeira rumo ao off-season, vocês viram destaques positivos? Vocês viram coisas positivas que aconteceram pro nosso time nesse jogo? Que vocês gostariam de destacar pro ouvinte? É uma coisa, assim, eu vou dizer algo que não é novidade pra ninguém, mas o Antonio Brown é o melhor wide receiver da liga. Ele tá na disputa pra ser o melhor wide receiver de, no mínimo, os últimos 15 anos. Então, assim, o que ele fez nesse jogo contra o AJ Bowie, contra o Jalen Ramsey, que são os dois cornerbacks All-Pro, não tá no gibi. O que ele fez nesse jogo, meu amigo, assim, eu não acredito que ele vai ganhar MVP da liga por uma questão de que esse prêmio não é dado para wide receiver, mas ele tem toda a capacidade de ser escolhido como MVP porque ele merece. O que ele jogou essa temporada e especialmente nesse último jogo não foi brincadeira. É um destaque positivo desse jogo, um dos únicos talvez. Tiveram outros jogadores que se destacaram, algumas unidades também, mas se tiver que dizer o que o Antonio Brown fez nesse jogo foi simplesmente absurdo. Eu vou mais além com o Brown. O Germano falou que ele é o melhor wide receiver da liga, e o Germano vai concordar também com o que eu vou falar agora. O Antonio Brown é o melhor jogador da NFL hoje. Que o Brown fez no domingo, baleado, o bicho estava questionado, a panturrilha não estava 100%. É de outro mundo que esse homem fez. A dimensão que esse cara traz para o jogo sul-americano é espetacular. Não tem palavras para descrever o Antonio Brown, o melhor jogador da NFL. E ponto final. Vamos falar de AB. Tenho 2 destaques positivos para fazer. Um, para a gente olhar para frente, e o outro já é uma realidade que está na ponta do nosso nariz. A gente destacou a temporada toda. Olhando para frente, muito bom ver a partida do Vance McDonald. 10 recepções, 112 jardas. O cara é extremamente rápido, recebe screens e consegue ter uma explosão muito boa para conseguir as jardas depois da recepção. Percorreu ótimas rotas. Ou uma vez ou outra tem drop, mas drop particularmente é algo que se corrige com treino. O Vance McDonald não participou da preparação de off-season com a gente. Temporada passada estava com o 49ers. E é um cara para a gente olhar agora em 2018. Completo. A Usa falava, a gente viu como ele funciona bem nos bloqueios e como o Le'Veon Bell mudou quando
o Vince McDonald começou a se envolver mais no plano de jogo. E o que está na nossa frente, que a gente já fala há tempos, eu gostei do trabalho como um todo da OL. A gente enfrentou a segunda defesa com mais sacks na NFL. Teve 2 sacks, um forçou o fumble, mas a gente sabe que é por conta que o Big Ben segura muita bola. Não existe como o tempo que o Big Ben segura a bola é absurdo, sempre foi, e não vai ser agora que o Big Ben vai mudar isso. Mas a OL dá todas as condições para que o Big Ben fique saudável, para que o Big Ben faça as leituras e etc. Se o Big Ben vai estar voltando, como a gente vai falar, é por conta da OL e ele mesmo falou isso. Então, os únicos destaques positivos foram esses, para mim. Eu queria fazer mais uma pequena menção, então. Eu concordo totalmente com você, Ricardo, mas eu queria destacar um jogador também, que o pessoal talvez não tenha percebido, mas que para mim, em 2 lances, ficou muito claro. O LJ Forte, que é o nosso inside linebacker reserva. Jogou poucos snaps limitados, mas quando ele esteve em campo, eu gostei muito do trabalho dele. Não estou dizendo que ele é a resposta para o futuro, não acho isso, mas foi um jogador que me agradou nesse jogo. Em 2 lances capitais, um logo no começo do jogo, naquele touchdown dos Jaguars, na verdade na jogada anterior à quarta descida que eles conseguiram o TD, que foi um play action, queria dar certo, mas no último momento ele percebeu e foi marcar o tight end lá atrás, que tirou a rota de passe do Blake Bortles. E também um lance já no segundo tempo, que ele desviou um passe que parecia um cornerback. Então assim, ele se demonstrou nessas 2 jogadas estar bem atento ao que estava acontecendo em sua frente. É uma pequena menção, uma menção honrosa, digamos assim, que eu acho necessária para um jogador que não aparece muito, mas que quando apareceu no jogo, ele fez 2 jogadas essenciais e que, com certeza, naquele momento fizeram a diferença para a gente. Muito bem, então, de fato, esses foram os grandes jogadores dos Steelers na partida. Especialmente a Tony Brown, Vince McDonald conseguiram botar esse ataque para funcionar mesmo. Para o ouvinte não ficar muito perdido, Antonio Brown foram 7 recepções em 11 passes, 132 jardas e 2 touchdowns, incluindo uma recepção para 43 jardas. Vince McDonald, 10 recepções em 16 passes para 112 jardas. Ainda teve mais um touchdown aéreo do Le'Veon Bell, um touchdown aéreo do Martavis Bryant, um touchdown aéreo para o Juju e um corrido para o Le'Veon Bell, só nessa partida. E tudo isso contra a defesa que entrou na pós-temporada como a número 2 em todos os critérios. Número 2 em jarda cedida, número 2 em sacks conseguidos, número 2 em pontos cedidos, já era tudo a número 2, a defesa de Jacksonville Jaguars. Então, quando você enfrenta uma defesa desse calibre e consegue 42 pontos, teoricamente o teu ataque mandou muito bem. Mas a gente sabe que não foi tudo às mil maravilhas, e aí a gente precisa começar a entrar no lado negativo de toda essa história. Me ajudem a entender aonde foi que a gente começou a perder esse jogo. Para ser com violência ou sem violência? Se você puder ir entrando devagarinho, eu aceito. Na sideline. Chuta a porta, Ricardo, chuta a porta. Na sideline. Puta que pariu! Esse foi o pior jogo treinado em termos de gameplay em qualquer dimensão já visto no Steelers. Foi algo vergonhoso, é algo patético. É o que é pros 3, pro trio, Todd Haley, Kate Butler e Mike Tony abaixar a cabeça, sentir vergonha. Não é nem pra ver replay desse jogo, pô. O time não conseguiu dar uma resposta em nenhum momento da partida para o ataque poderosíssimo do Jacksonville Jaguars, que vinha de um jogo de 10 pontos contra o Buffalo Bills. É vergonhoso. Por mais que a gente sabe como os jogadores amam Mike Tomlin, eu também amo Mike Tomlin, mas amores à parte... Amante também briga, tá? Mas exatamente. O Hayward já dá cara, fala, a culpa não é técnica, a culpa é minha, se a gente não executa o jogador direito, a culpa é de jogador, eu como líder da defesa assumo toda a responsabilidade do que aconteceu, aí chega Big Ben, a culpa não é da sideline, a culpa vem pra mim, eu que sou o líder do ataque, fica essa melosidade de entra ano, sai ano, a próxima ano será diferente, porra, esse tipo de coisa que a gente... que gera, na verdade, toda essa discussão dessa semana, toda essa overreaction, demissão, coisa desse tipo. O sideline teve
A comissão técnica teve 2 semanas para planejar esse jogo. O Steelers teve um hiato de quase um mês entre jogos mesmo, jogos onde a gente estava lutando por algo, podemos dizer, e chegar com um time completamente despreparado, entrar na partida completamente desligado, é inaceitável para a franquia, velho. Ricardo, eu, como sempre, concordo com você. É muito difícil discordar. A gente tem opiniões bastante parecidas na maioria das vezes. Dizer onde a gente perdeu esse jogo, não tem como. Pra gente falar isso, não tem como não passar pela sideline. Assim, foram chamadas, pelo menos ofensivas, extremamente difíceis de se entender, vamos dizer assim, para não dizer uma coisa pior. Como o nosso querido Zé Brasiliano bem comentou durante o jogo, ou após ele, enfim, lá no grupo, ele disse que chamada é quando não dá certo. E jogada é quando dá. Então, assim, aquilo, de acordo com o Zé, aquilo ali foi uma chamada extremamente estúpida, porque em vários momentos do jogo o ataque deixou de progredir por erro mental da sideline, não dos jogadores. Claro, os jogadores podem errar aqui ou ali, mas é inaceitável ter 2 quartas descidas e não conseguir converter nenhuma das duas. Eu sei que a gente teve outra e tal, que a gente converteu no touchdown do Antonio Brown e tal, mas aquelas 2 quartas descidas foram momentos primordiais do jogo. Ora, a primeira mesmo, que foi um pitch pro Le'Veon Bell, um pitch numa quarta para meia jarda, pelo amor de Deus. Como é que você joga uma bola para trás pro running back quando ele precisa de 1 jarda? A defesa foi e parou, claro. Essa jogada foi, sinceramente, uma das 5 piores que eu já vi do Todd Haley, e porque também os jogadores disseram depois do jogo que essas chamadas vieram do sideline, ou seja, vieram do coaching staff, e quem chama a jogada ofensiva é justamente o Todd Haley. Então, assim, trabalho péssimo dele nessa jogada. A outra, eu até gostei da chamada de um play action, a execução foi boa, por pouco o Juju não conseguiu pegar a bola, mas o que eu não consigo entender é como a gente tem um quarterback que tem mais de 1,95 m de altura, pesado, nosso center é um All-Pro perennial, sempre tá no Pro Bowl, é muito bom. Por que a gente não faz um quarterback sneak, como os Patriots sempre fazem com o Tom Brady? Eles têm, sei lá, 97% de chance de acerto nesse quarterback sneak, eles têm 97% de acerto nessa jogada para conseguir a primeira descida. Porque a gente não faz. Eu não entendo. São coisas que, assim, a gente vem reclamando ao decorrer da temporada e que acabaram se mostrando Blake Bortles. Porra, não pode. Simplesmente não pode. O elo mais fraco dos Jaguars, com certeza, é o ataque. A gente levou 45 pontos desse ataque. Eles basicamente foram perfeitos. Executaram tudo que eles tinham que executar de um modo perfeito. Não tirarei esse mérito deles. Mas a defesa tem que ser melhor. Simplesmente várias situações de terceira descida para os Jaguars, terceira para 7, terceira para 8, terceira para 10, que os caras conseguiam completar o passe e conseguir a pré-descida. Poxa, teve aquela logo no final do jogo que foi essencial, que foi um passe curto pro TJ Yeldon, que estava simplesmente livre de marcação. Isso é inaceitável. Um time que quer chegar no Super Bowl e, além do mais, quer ganhar o Super Bowl, não pode ter esses erros defensivos. Não pode. Eu tenho várias críticas para a defesa nesse jogo, mas eu acho que em resumo foi isso. Não gostei das chamadas ofensivas do ataque, especialmente em momentos pontuais do jogo, em momentos extremamente importantes, e do comportamento da defesa, especialmente em terceiras descidas longas, porque eles basicamente abriram a perna e deixaram os Jaguars passarem por cima. Como já é uma tendência, né? A gente conversou, eu e o Caio falou semana passada, como esse time sofre em situação de terceira descida longa. É algo inacreditável e parece ser sempre a mesma jogada. Não é um passe longo que converte uma terceira descida. Não, é um passe curto, é uma bola em cima da linha, aquele lançamento underneath, em cima da linha de conversão da primeira descida, onde se espera que o linebacker esteja o mais próximo possível dali. E o Vince Williams e o Chase Spence em nenhum momento mostrou ter a mínima noção de campo que eles estavam ali, próximo, para parar o jogador assim que ele pega a bola. Um dos maiores mandamentos que o Dick LeBeau falava era para focar, era tackle the catch, faça o tackle na recepção, esqueça a bola. Se o cara fazer a recepção, você faz o tackle. E a gente tá vendo os cornerbacks com cushion, um espaçamento gigantesco para os wide receivers em situações de poucas jardas, e quando a gente vê os
linebackers, a gente vê eles completamente perdidos dentro de campo, não sabem a zona que estão, não sabem nada. Por isso é comum ver jogador livre pelo meio do campo. E eles recuam tanto que passe curto, como a gente viu o screen pro tight end na primeira campanha, que o Ben Coya correu feito um desgraçado, etc. É coisa que não é de agora, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta, não é a quinta, não é a sexta vez que acontece contra essa defesa aí. Mike Tomlin e Keith Butler não tem a menor dignidade de corrigir isso. É pra se fuder. A Mano falou bem também. O ataque do Jaguars fez o que tinha que fazer. Foram perfeitos. Não inventaram. Sabe que tem um quarterback horrível. Vai botar o cara no play action toda hora. Mais de 50% dos dropbacks do cara play action. Vai enganar essa defesa 11 de 10 vezes. Totais méritos ao Jaguars. Estou de parabéns pelo jogo que fizeram. E se recuperassem a bola, a gente levasse. Se o jogo fosse continuando, o ataque não fosse o ataque que a gente tem, pelo jogo de talentos individuais, o jogo seria 50, 60, que a defesa não ia parar em nenhum momento o ataque do Jaguars fazendo o básico. E o pior, Ricardo, é que assim, quando um ataque domina a defesa adversária, e quando ele domina por, assim, faz jogadas mirabolantes, ele tem um gameplay maravilhoso, assim, que realmente, ou então tem jogadores que, poxa, como a gente tem, quando o nosso, pronto, exatamente, eu acho que é perfeito isso, quando o nosso ataque, ele domina a defesa adversária, raramente a gente fala, porra, hoje o Todd Haley foi bem, hoje o Todd Haley chamou uma jogada massa, hoje o Todd Haley, não tem isso, porque o nosso ataque é baseado nas peças que ele tem. Olha, eu acho que peça por peça, nosso ataque é o melhor da liga. Ele pode, em campo, não ser o melhor por N motivos, beleza. Mas eu acho que por peça ele é o melhor. Então, assim, o dos Jaguars não tem isso. Porra, o quarterback é o Blake Bortles, pelo amor de Deus. Então, assim, que vinha, me desculpem a palavra, mas assim, que vinha cagando nos jogos e cagando feio. Então, não foi porque eles fizeram jogadas mirabolantes ou então porque os jogadores realmente estão muito acima do nível dos outros times e realmente são game changers. Não é isso. Até o Leonard Fournette mesmo, que é o melhor jogador daquele ataque, ele não é um running back fora de série. Ele é muito bom, beleza, aquele bruiser, ótimo, mas não é fora de série. E assim, o que eles fizeram para ganhar da gente? Eles executaram perfeitamente um gameplay simples, simplesmente. Eles corriam com a bola, quando eles viam que a defesa estava já esperando a corrida, ou seja, estava mordendo a corrida, estava pulando na corrida, eles faziam play action. Era basicamente isso. E uma ou outra vez, quando era uma terceira longa, eles iam para uma jogada óbvia de passe. Eles fizeram isso o jogo inteiro e a defesa simplesmente comeu. A defesa simplesmente aceitou, a defesa simplesmente não conseguiu parar. Porque assim, falta de chance, não, assim, falta de oportunidade pra gente virar o jogo, pra gente mudar o momento, não faltou. Meu amigo, a gente bloqueou um punch. O Robert Golden bloqueou um punch. E a gente não conseguiu nada naquela... A gente não conseguiu progredir em nada daquilo ali, pô. A gente pegou a bola na linha de 50 e a gente não conseguiu fazer nada. Isso é um absurdo, pô. Isso é um absurdo. Então assim, é como a gente já falou, Ricardo. O sideline precisa ter uma mudança. Seja lá, enfim, vamos comentar isso um pouco mais pra frente, mas assim, do jeito que tá, não dá mais, porque esse jogo contra os Jaguars eu acho que foi a gota d'água. Foi a gota d'água pra ver se muda alguma coisa, porque se não mudar, meu amigo, a gente não anda pra frente, não. A gente não vai pra frente, não. Eu sou um dos maiores fãs da estatística mais irrelevante. Estatística não, do momento mais irrelevante, talvez, que muita gente não gosta muito de olhar na NFL, que é aquele, entre aspas, momentum do jogo. Depois do TD do Martavis Bryant no final do segundo quarto, o momento era todo do Steelers. O Steelers conquistou o momento ali e não tirou proveito disso em absolutamente nada. A gente recebeu a bola no terceiro quarto, a defesa, não estou elogiando a defesa rara, quando conseguiu parar, foi no terceiro quarto e o ataque não aproveitou esse momento. Então, por uma jogada, a gente perdeu esse momento, que foi justamente quando o Jaguars ia pro punt, e a gente recuperou de imediato, que foi um bloqueio, logo já no nosso campo. Então, a gente não soube aproveitar o que o jogo abriu de oportunidade pra gente. Óbvio que não vou falar que a gente perdeu por conta disso, mas chance incrivelmente a gente teve, que era o Jaguars do outro lado. Novamente, não é para diminuir o Jaguars, mas eu não sei encontrar bem a expressão para falar agora, mas deixa eu falar de novo. A gente teve as oportunidades para ficar dentro do jogo. Se fosse outro time ali com um quarterback
minimamente digno, meu Deus, nem a bola a gente ia ver mais pelo lado do ataque, porque era Blake Bortles que estava do outro lado. 45 pontos foi pouco contra esse time. Pois aí, piora tudo quando você olha os 45 pontos, é que você vê que não é um time que ofensivamente é possante. Não é o time que vai gastar aquele relógio absurdo em cima de você. Não é o time que vai fazer uma big play atrás de big play, ainda que o Jaguars tenha ficado tentando no começo do jogo, bola longa, bola longa, bola longa, bola longa, até que a defesa cansou de evitar essa jogada e deixou Kieran Cole com uma recepção de umas 45 jardas. Então, não é um ataque possante. Eu acho que era nesse sentido que você queria se referir, Ricardo. O problema de tomar 45 pontos e ficar indignado que é do Jaguars é porque o ataque do Jaguars não é desse nível. Pior a situação desse terceiro quarto que você estava mencionando, não foi nesse momento que o Leonard Fournette estava fora do jogo? Sim, também. Pois é, que era o cara que estava fazendo o time deles andar, basicamente. Era a bola no Fournette e um ou outro passe curto, porque o Blake Bortles só completou 14 o jogo inteiro. São 216 jardas em 14 passes, tudo bem, mas são 14 passes completos. Quando a tua defesa não consegue, durante um jogo inteiro, achar a solução pra parar um ataque desse nível, bicho, você tá em sérios problemas, cara. Sérios problemas mesmo. Mas a gente sabe que pro Jaguars, quem coloca o time deles em posição de fazer qualquer coisa é a defesa. Isso não tem questão. E assim, a gente teve alguns problemas, claro, na defesa. Sabemos que o Shazier tá fora faz um tempo, claro que ele faz falta. Mas simplesmente o melhor jogador da defesa sempre vai fazer falta. Isso é indiscutível. Mas, tirando ele, tava todo mundo ali. Tava o time, a defesa titular. Então não tem desculpa. Infelizmente, não é assim, a gente perdeu porque a gente tava sem jogador X, jogador Y e jogador Z. Não, todos os saudáveis estavam ali. Então, infelizmente, ou é falta de qualidade na defesa, o que eu acredito que não seja, ou é falta de atenção, que talvez seja, ou então é chamada errada. E aí fica o questionamento, né? Qual o motivo para uma performance tão pífia da defesa contra, como vocês falaram, um ataque nada possante de Jacksonville? O mais incrível, o pessoal fala muito, sem o Shazier. É óbvio que o Shazier faz falta. Mas nem no jogo contra um ataque possante, que foi o Patriots, a defesa foi tão dessa maneira, foi tão patética desse jeito. Contra o Patriots, a gente conseguiu botar pressão em Tom Brady. A gente interceptou Tom Brady, a gente sacou Tom Brady. Foi um jogo normal. Foi um jogo espetacular, mas também não foi uma vergonha. Difícil a gente julgar uma defesa que não consegue parar Gronkowski. Mas no domingo a gente não teve uma jogada negativa sequer contra o Jaguars. A gente não forçou eles a andarem para trás. É absurdo o número que saiu depois do jogo, que o Jaguars só teve uma jogada negativa nos 60 minutos de jogo. Qual foi a jogada negativa? O Blake Bortles se ajoelhou para terminar o primeiro tempo. Hayward zerado em todos os aspectos do jogo. Ninguém viu. Oi? Mas não teve o fumble lá do Bortles? Esse aí não conta como jogada negativa, não? Não, a defesa não forçou isso, teoricamente. É verdade. Realmente que ali foi simplesmente lambança do Bortles. Foi quando a gente chegou mais perto de conseguir o turnover. Era foda. Exatamente. Porque pressão em nenhum momento teve, nenhum tackle atrás da linha de scrimmage, nada. A defesa foi engolida, perdeu a batalha na linha de scrimmage, o que não é nada comum para essa defesa que tem dois jogadores de pelo menos 10 milhões de dólares, que é o Hayward e o Tweet. E os dois foram nulos, foram apagados o jogo todo. Então, é para se repensar. Novamente expostos. Mesma coisa quando perdeu o Patriots ano passado e agora tudo na nossa cara novamente. Outra coisa que também representou muito o jogo, um dado que o John Ledger trouxe depois da partida. Então, é algo que me chamou a atenção e vai chamar muita atenção de você, cara amigo ouvinte. O Steelers
foi o pior, de longe, o pior time de longe nessa temporada na NFL, defendendo a Red Zone, jogando em casa. O Steelers cedeu 88% dos touchdowns defensivos jogando no Heinz Field, quando o time adversário estava nas 20 jardas finais do campo. Jaguars no domingo, 5 idas para a Red Zone, 5 touchdowns. A gente não ganha do Jaguars assim, a gente vai ganhar de quem? É complicado. 88%, como eu disse, das vezes que o time do Steelers chegar na Red Zone, entendeu. O segundo colocado é o Browns, que cedeu 66%, uma diferença de 22% em um universo de 32 times na NFL. Uma das principais características que a gente tanto falava desse time na temporada passada era o bend, but don't break. Então enverga, mas não quebra. O time cede jardas, mas quando chega nas 20 jardas finais do campo, baixa o que for, baixa o satanás da defesa e nada entra. Esse ano, tirando o jogo contra o Lions, que a gente segurou bem na Red Zone, nesse momento essa máxima não vale a pena ser empregada. E só para elucidar, Jaguars é o segundo melhor time na NFL na Red Zone. Então, não é difícil. Não é uma fórmula difícil. Para ele foi tranquilo armar esse plano de jogo. Ai, meu Deus, que matchup maravilhoso pros caras também, viu? Mas enfim, a gente vai se encaminhando para off-season e depois de derrotas desse tipo, começam a vir os questionamentos em torno de comissão técnica, em torno dos jogadores, em torno do ambiente da franquia, se isso é estabilidade ou é se conformar com mediocridade, enfim. E o principal ponto que são questionados são realmente as pessoas que estão no comando do nosso time. A gente viu que nessa semana já teve alguns acionistas do próprio Steelers entrando em contato com os donos, com a família Rooney, para ver se rolava uma demissãozinha do Mike Tomlin, para ver se mudava os rumos. E óbvio que tem gente pedindo a cabeça do Tomlin, tem gente pedindo a cabeça como sempre, do Todd Haley, do Keith Butler e de uma série de outros jogadores, uma série de outros coordenadores e treinadores, enfim. Qual é a avaliação de vocês do que deve acontecer e do que vocês gostariam que acontecesse com os Steelers nesse sentido? Antes de tudo, já deixar o que, para mim é claro, Mike Tomlin não vai e não deve ir para canto nenhum. O Steelers não trabalha dessa maneira, né? Por conta do que aconteceu no domingo, que Mike Tomlin será demitido. E nem se fosse pior, ele também não seria demitido. Porque o Steelers não trabalha assim. E é justamente pelo jeito que o Steelers trabalha, é a franquia mais vitoriosa na história da NFL. Então, Mike Tomlin não sai, mas também não deve ficar com uma sensação de estabilidade ou de segurança. Só quem deve estar se sentindo seguro no Steelers hoje, em quem comanda a operação do futebol americano do Steelers hoje, é o dono. É quem tem Rooney no sobrenome. Se você não tem Rooney no sobrenome, então você deve trabalhar com medo do dia de amanhã. Inclusive, Kevin Colbert é outro que também deve estar com a sombra. Sei que ele é o vice-presidente, foi promovido recentemente, mas ele deve estar com a sombra também. Para pouco essa sensação de estabilidade que parece deixar muita gente em Pittsburgh muito relaxada, muito confiante de que eu posso fazer merda e nada vai acontecer comigo. Não, isso aí tem que acabar. Em termos de coordenadores, de comissão técnica, como vocês sabem, eu defendi o Keith Butler por muito tempo, mas domingo foi uma gota d'água e um tapa na cara muito grande para mim. Foi patético como ele armou a defesa, não tinha resposta para isso. Pior ainda foi Mike Tomlin chegar depois do jogo e falar que foi para um onside kick porque sabia que a defesa não ia parar o ataque do Jaguars se eles recuperassem a bola de novo. Isso aí é uma unidade fadada ao fracasso. Eu acho que ele deve sair, mas se ele vai sair, tenho absolutamente certeza que ele não vai sair do comando defensivo do Steelers. Pode falar um pouco, Germano. Você quer falar da comissão técnica? É uma faca de dois gumes, né? É aquele negócio. O fato dos Steelers serem essa franquia que a gente conhece extremamente bem, uma franquia estável, extremamente estável, na verdade. Afinal de contas, tivemos 3 head coaches desde 1969. Então, só isso já mostra que quem trabalha aqui pode
pode ficar sossegado, pode dormir tranquilo, que a chance de serem demitidos é pequena, né? Não é algo, pelo menos comparado com as outras equipes. Então, realmente, diante dessa estabilidade, eu tenho certeza que muita gente acaba se acomodando. Agora, é aquele negócio, chegou um momento que o time tá aí. Como a gente bem falou nesse podcast, nosso ataque é lotado de estrelas, nossa defesa tem vários ótimos jogadores também, tem jogadores que, poxa, o Cameron Hayward foi All-Pro, então assim, são jogadores muito bons. O pessoal a gente tem, e se com o pessoal não tá dando certo, talvez o problema seja justamente na sideline. Acredito eu que essa temporada, essa off-season, né, essa temporada, esse período de limbo entre o final de uma temporada e de outra, que a gente chama de off-season, ela vai ser um pouco diferente em Pittsburgh, porque acredito que vão ocorrer algumas mudanças. Eu não acho que vai ser uma mudança radical, porque não é nosso estilo, eu duvidaria muito que a gente fizesse uma mudança radical, mas que a mudança é necessária, e isso eu não tenho dúvidas. O contrato do Todd Haley acaba agora, então assim, ele não seria nem demitido, na verdade, apenas não teria o contrato renovado, que já é bem melhor, no sentido de que é bem mais provável e plausível que isso aconteça do que a gente demiti-lo, do que a gente demitir o coordenador ofensivo antes do contrato dele acabar. Então, já para aproveitar, tá falando da comissão técnica, nomes que com certeza não vão sair, e eu imagino que você, amigo ouvinte, e os amigos da mesa vão concordar. Mike Munchak só sai se for para ser o HC lá em Arizona, a segunda entrevista já. A gente não sabe se de fato ele vai assumir o cargo lá, mas caso não, menor chance do Mike Munchak sair. O James Daniel, que é o técnico dos Giants, outro que não vai para canto nenhum. O Rand Fishner, que é o treinador dos quarterbacks, também não vai sair. Provavelmente, caso o Todd Haley saia, é ele que vai assumir o cargo de coordenador ofensivo. O James Saxon, running back coach, não vai para canto nenhum. Ótimo trabalho desenvolvendo Le'Veon Bell. Ele já havia desenvolvido o Adrian Peterson lá em Minnesota na década passada. Outro que não vai para canto nenhum. Richard Mann anunciou a aposentadoria. Há anos ele quer se aposentar, já está com 70 anos. Mike Tomlin chorava todo ano para ele ficar, mas esse desse ano não passa. Então, Richard Mann não volta mais por conta da aposentadoria. Grande nome, desenvolveu o Antonio Brown, desenvolveu o Juju, desenvolveu o Martavis Bryant, desenvolveu o Sanders, desenvolveu o Mike Wallace. Todos esses wide receivers bons passaram por aqui nos últimos anos foram desenvolvidos por esse homem maravilhoso, Richard Mann, o herói que ninguém via. Monstruoso. Tomlin chorou hoje falando do Richard Mann, inclusive na coletiva. Porra, eu também choraria. O John E. Vão acabar aqueles estilos de sexta rodada, quinta rodada que a gente conseguiu. Porra. Sacanagem. Só pra dar um flash na carreira do Richard Mann, ele conhece o Tomlin desde 2002, que os dois trabalharam na comissão técnica do Buccaneers. O Mann foi demitido em 2009 pelo Bucs e de imediato, no dia seguinte, no minuto seguinte que ele foi demitido, o Mike Tomlin já ligou, chamou ele para a comissão técnica do Steelers. Uma das melhores coisas que ele já fez. Então o Mike Tomlin chorou na coletiva porque disse que o Richard Mann, um negro, é um dos responsáveis por ter negros como Mike Tomlin comandando times. Então ele é muito grato por tudo que o Richard Mann fez para ele. O John Mitchell também, o técnico da linha defensiva, não vai para canto nenhum. E o Dennis Smith garantiu o emprego dele com o punt bloqueado no jogo contra o Jaguars. O Dennis Smith não vai também para canto nenhum. O resto, meu amigo, aí já é outra coisa. Podemos começar. Bom, então vamos lá. Já ficou definido que o Mike Tomlin não sai. Coordenador ofensivo Todd Haley. Fora já. Oficialmente já tá fora porque o contrato dele acaba. Eu quero saber se vocês reassinariam, renovariam o contrato ou não. Nem fudendo, por nada. Não traria Todd Haley de volta. Por mais que o Big Ben chegue e fale que a relação dos dois é boa, a OL chega, a relação do Todd Haley é muito boa com a gente, coisa desse tipo, é claro que eles vão falar isso. Mas não dá. O Todd Haley não dá pra engolir mais esse ataque do Todd Haley. Essas decisões que ele tem, número por número, o Todd Haley é muito bom, mas as decisões que ele toma, horríveis, péssimas. As chamadas que ele tem são muito, muito ruins. Então, não. Nos últimos anos do Big Ben, traz um cara que o Big Ben gosta e tem um bom relacionamento. O cara tá no coach staff que é o Rand Fishner. Não dá pra confiar no Todd Haley mais não. Tu, Germano, trazia Todd Haley de volta? Ou mantém o voto do Ricardo? Nem fudendo ao quadrado. Eu traria o Todd Haley de volta com a seguinte condição. A gente vai colocar a defesa do Jaguars do outro lado, completa, time titular, direitinho. Ele vai estar no backfield e ele vai receber um toss do Big Ben. Se ele conseguir passar, o cargo é dele. Simples, tranquilo. É só uma jarda que ele precisa avançar. Cato.com já pra ele, viu?
Pode procurar emprego, jovem. Tem muito time precisando de head coach aí na NFL, vai-se embora. Não, assim, Ah, eu brinco e tal, mas assim, eu realmente concordo, não quero todo ele de volta, não vamos precisar demiti-lo, porque o contrato dele acaba agora, mas é como o Ricardo falou, assim, em números ele é bom. Eu tava vendo esses dias que, puramente em estatística, em números, o Ben melhorou com o Todd Haley. Ele melhorou do que ele vinha nos anos anteriores, com outros coordenadores, com o Bruce Arians, enfim, e com o Todd Haley ele teve uma melhora. Leva menos sacks, assim, o Todd Haley teve os seus positivos durante o seu tempo aqui. Mas é como o Ricardo falou, tem algumas escolhas do Todd Haley que são inexplicáveis. Algumas chamadas, principalmente, que são inexplicáveis. Ele trabalhou bem? Eu acho que posso dizer que, assim, ele teve seus méritos, com o Big Ben, fez principalmente ele tomar menos sacks, ele implementou um estilo de jogo um pouco mais rápido que evita que o Big Ben se machuque, então o que é ótimo pra gente, mas assim, não tem condição. Eu acho que o clima já acabou, o Big Ben não tem uma relação boa com ele, isso é notório, isso assim, só não vaza porque, quer dizer, já vazou, né? Mas assim, ninguém admite porque ele ainda tecnicamente estaria contratado, então ninguém quer ser o X9, o dedo duro lá e ficar dizendo essas coisas em público e na cara dura. Mas todo mundo sabe que o Big Ben não tem uma relação boa com o Todd Haley faz algum tempo. Várias vezes na temporada a gente viu isso, inclusive na hora que o Todd Haley mandou o Big Ben calar a boca, então assim, e foi gravado, então simplesmente não tem clima pro Todd Haley ficar aqui. Teve seus méritos? Teve, mas os méritos não foram suficientes para que ele renove esse contrato. É basicamente isso. Ou seja, nem fudendo ao quadrado. tá, então o outro coordenador, Keith Butler, nosso coordenador defensivo. Se me perguntassem isso no domingo, de meio-dia, quando eu tava almoçando, eu falaria: você tá louco que o Steelers tem que demitir Keith Butler? Nem fudendo que o Steelers teria que demitir. E agora eu ficaria louco se o Steelers... Um jogo eu ficaria louco se o Steelers não demitir Keith Butler. Então, já estou me preparando psicologicamente, porque eu tenho certeza que o Steelers não vai se desfazer de Keith Butler. Domingo acho que mostrou muita coisa. O Keith Butler foi um cara magistral durante mais de 10 anos, quase 15 anos, na comissão técnica dos Steelers envolvendo linebackers. Mas como chamador de jogadas, é aquilo. Tem cara que não nasce de fato para isso. Butler não nasceu definitivamente para armar uma defesa inteira. É patético. Novamente, eu falei nesse programa. Mike Tomlin jogou ele, como os americanos gostam de falar, jogou ele embaixo do ônibus no final, na coletiva depois do jogo, falando que não foi para um sidekick, porque a defesa não iria parar o ataque do Jaguars. Um sidekick que é a jogada mais difícil no mundo da NFL de acontecer. Mesmo assim, Mike Tomlin tem mais fé que o Steelers fosse recuperar um sidekick do que a defesa parar o ataque do Jaguars. Ali foi a gota d'água. O Butler precisa de uma outra abordagem na defesa. Não que o Butler fique, mas chame alguém. Ele precisa de alguém experiente dentro dessa defesa. Experiência de treino, como técnico. Ele precisa de alguém assim, como o Tom Coughlin é pro Jaguars. A gente tá precisando de alguém desse jeito na defesa para acompanhar o Keith Butler aqui sozinho. A gente não vai muito longe dessa maneira, não. Eu vou discordar de você, Ricardo, nesse ponto. Em minha opinião, o Keith Butler merece ficar. E eu vou dizer o porquê. É o que? O terceiro ano dele, né? O terceiro ou segundo ano dele como DC nosso, como Defensive Coordinator. Ou seja, aquele cara que comanda a defesa. Então, assim, ele tá há vários anos na comissão técnica, foi treinador de linebackers, enfim. Mas como DC, ele tá há pouco tempo. E eu vejo uma melhora na defesa. Eu consigo ver uma melhora na defesa. Tudo bem que ele teve suas falhas em jogos de playoff. Sabemos que ano passado, contra a New England, foi aquele jogo lamentável que a gente usou zona, assim, enfim, né? Aquela zona maldita com o Harrison dropando na cobertura, que foi uma coisa ridícula. Só não foi mais ridículo que a chamada do Todd Haley naquela 4-1, mas enfim. E nesse jogo também que a defesa vacilou bastante contra esse ataque do Jaguars, que enfim, né, a gente já comentou bastante. Mas eu vejo uma melhora, sabe? Um dos meus, para quem lembra, uma das minhas principais reclamações da defesa na temporada de 2016 era que a gente não conseguia tantos sacks. Na verdade, não era que nem a gente não conseguia tantos sacks, a gente não conseguia tantas pressões. Éramos muito previsíveis em relação à pressão, em relação à blitz, ou seja, só vinha gente pelo meio, e aí a OL estava preparada, não chegava ninguém no quarterback, e ele acabava comprando um passe longo contra a gente,
frente, completando um passe que o cara conseguia várias jardas depois da recepção e por aí vai. E nesse ano não, nesse ano eu já vi uma diferença, eu já vi mais blitz da secundária, que é uma coisa que eu adoro. Mike Hilton, por exemplo, fez a festa nisso, foi muito efetivo, o Art Burns também foi, o Sean Davis, enfim, a secundária se envolveu na blitz, a gente deixou a defesa mais dinâmica. Então, assim, e além do mais, fomos o time que mais teve sec na NFL, foram o quê? 56, 55, algo assim, quebramos um recorde que a gente, um recorde de sacks da franquia também, desde não sei quanto tempo. Poxa, eu vejo uma evolução na defesa. Podemos ter falhado nos 2 últimos jogos de playoff, assim, nos jogos contra o New England e agora contra o Jacksonville Jaguars, beleza, falhamos e assim, isso não pode ficar se repetindo. Mas pelo menos um ano a mais eu daria para o Keith Butler, porque eu vejo uma certa evolução na defesa, coisa que eu não via no ataque. Então por isso eu discordo de você, Ricardo. Eu acho que o nosso queridíssimo manteigudo filho da puta deveria pelo menos ter mais um ano, ter mais uma chance. E aí, se realmente continua na mesma, de chegar nos playoffs, e nos playoffs a gente não conseguir ganhar de um adversário por questões assim que são claramente de chamadas erradas, de falta de treino, de falta de posicionamento da defesa, aí sim a gente pode pensar em algum substituto, em alguma outra coisa. Apesar de que na nossa franquia é um pouco difícil, né? Mas eu pelo menos agora daria no mínimo mais um ano para ele, mostrar do que ele é capaz e ver mais uma vez a evolução da defesa. Foi por isso que eu falei no início do programa que eu quero que o Keith Butler saia, mas eu não tenho certeza que ele não vai sair. O Steelers trabalha do jeito que o Germano disse. O Butler vai continuar. É muito pouco tempo para um modo de estilo de trabalhar, identificar ou desenvolver um trabalho. O Butler tem seus prós e tem seus contras. O Germano falou bem. Líder em sacks da temporada, etc e tal. Mas o que ele fez no jogo, em outros momentos da temporada, não vou me prender também só a isso não, e que antes eu ficava muito preso a esse número de sacks e etc e tal. O jogo contra o Bears, ele foi muito infeliz para parar o Tariq Cohen e o Jordan Howard. No jogo contra o Ravens, ele também foi extremamente infeliz quando teve diante do Alex Collins. No jogo contra o Colts, ele também teve decisões extremamente infelizes. O que eu questiono mais até do que essa questão dos erros, muitas vezes mentais, da defesa, é porque a defesa estava bem no início da temporada. A gente ganhou muito jogo no início da temporada por causa da defesa. O ataque não tinha engrenado. E depois desengolou de uma maneira que a gente não esperava. Depois do jogo contra o Lions, a defesa sumiu, parece que aprendeu a jogar. Não dá para entender que aconteceu com essa defesa dos Steelers depois da bye week. Estava muito bem. Então, essa irregularidade também é de se assustar. O time líder em sacks não conseguiu uma jogada negativa na temporada, em playoff. É foda, é complicado. Mas eu também acho que ele não vai ser demitido, não. Então vamos lá, o terceiro coordenador de unidade, seu Danny Smith, coordenador de Special Teams. Esse aí eu falei que tá garantido. Tá garantido. Ele não vai embora, não. Depois do punch bloqueado, ele garantiu a vida dele. Puta, é verdade. O punch bloqueado salvou Danny Smith. Punch bloqueado garantiu mais 3 anos de contrato pro Danny Smith, pelo menos. É aquele negócio, ele provou que a culpa não foi dele, tá ligado? Exatamente, ele tirou o meio da reta. Assim que o Golden tocou na bola, o Danny Smith respirou aliviado e falou: bom, tirei o meio da reta. Foi isso eu vou me sentar e ver esse carro de longe. Essa pica não é minha, viu, Aspira? Essa não é isso, não posso fazer nada. O cara já deixa assim, pessoal, vou dar uma passadinha ali na cabine. Vou assistir o jogo lá na cabine. Vou baixar a chiclete aqui, viu? Porque eu fiz o impossível que é bloquear um punch. Mais do que vocês querem, tem não, viu? Então, se virem aí vocês dois, eu posso fazer nada. Escolha até ele vai sentar, porque eu não vou mais, não. Então, vamos lá. Coach de ataque, Randy Fishner, amigo do Big Ben, não vai rolar. James Saxon também não vai rolar. Richard Mann só se aposenta. Aliás, deve aposentar essa temporada. James Daniel também não. Mike Munchak só se quiser ir embora. Então, de ataque, a gente tá tudo bem servido, tudo garantido. No lado de defesa, abaixo de Keith Butler, a gente tem coordenador de defensive backs, Carnell Lake. E aí? Esse pra mim, já tá fazendo hora extra em Pittsburgh, com todo respeito à história do Carnell Lake. Desde 2011 em Pittsburgh, quantos jogadores de secundária ele desenvolveu? Quantos?
Eu sei que a gente ignorou a posição no draft por muito tempo, mas a gente viu no lado do ataque o Richard Mann transformando um bom dizer ninguém em caras estrelas da NFL. Não precisava transformar ninguém em estrela, mas um cara minimamente confiável. E a gente não tem um cornerback confiável há muito tempo. Então, teve o Ari Burns e teve o Sean Davis para a secundária, nenhum dos dois desenvolvidos. Jogadores que a gente escolheu por aí nos últimos anos no draft que passaram pelo Steelers, como Cortez Allen. O melhorzinho foi Keenan Lewis, que foi embora. Outros nomes, outras figuras. Terry Hawthorne, que anda ele pela liga e etc. Não lembro nem o nome dos caras. Mas nenhum talento, absolutamente nenhum talento desenvolvido, e a secundária sendo a parte do time mais questionada nos últimos anos. Então, Carnell Lake... eu vou ficar surpreso se ele não for embora. Fico extremamente surpreso. Olha, Carnell Lake tem um ponto que piora a situação dele, porque a secundária só pareceu uma unidade minimamente sólida, minimamente consistente, tendo trazido um free agent do Cleveland Browns chamado Joe Hayden, né? Exatamente. Então, Em termos de talento, nenhum talento nada saiu dali. Nada saiu das mãos deles. E a gente teve escolhas, o Burns em 2 temporadas, altos e baixos. Nada que a gente possa chegar na terceira temporada dele com aquela segurança de ufa, a gente tem um cornerback, parece que tem um cornerback. Não, a gente não pode cravar que o Burns é aquele cornerback que a gente espera de uma escolha de primeira rodada. O ponto que ele não consegue desenvolver jogadores realmente é extremamente válido, porque olhando as classes de draft que a gente teve, beleza, realmente a gente deixava para escolher jogadores da secundária mais atrás. Mas assim, também não era nada de muito absurdo. A gente escolheu alguns jogadores em terceira rodada, em quarta rodada, que esses jogadores nem aqui estão mais. Então assim, poxa, um jogador de terceira pelo menos devia estar na rotação, devia estar sendo aproveitado, mas não, ele não está sendo aproveitado, já foi embora, não teve nem renovação de contrato. O pior não é nem tá no Steelers, não tá nem na NFL. O Cortez Allen foi pra onde depois que saiu do Steelers? Cortez Allen não jogou mais na liga depois que saiu do Steelers. Exatamente. Um jogador desses aí, né? Um cornerback que a gente não aproveitou, foi pra liga, se tornou um andarilho, nem que seja, se tornou algo. Não foi isso. Foi quem? Teve quem? Atuan Blake, Bryce McCain. Coitada da gente sofrendo com esses nomes nos últimos anos. Exato, é como vocês bem pontuaram, teve que vir um free agent para segurar a secundária, porque até a temporada passada, o que a gente mais reclamava? A secundária precisa de peça, a secundária precisa de reforço. E aí a gente escolhe o Artie Burns no primeiro round e o Sean Davis no segundo, a gente pensou, ponto, agora vai. Olha, o Artie Burns a gente sabe que, já comentamos várias vezes, a gente sabe que tem os defeitos dele. O Sean Davis também, são defeitos muito mais mentais no caso do Sean Davis do que outra coisa, mas tem os defeitos dele. Então, assim, foram uma escolha de primeira e segunda rodada, respectivamente, que são titulares da defesa, beleza, jogam, mas também não são nenhuma unanimidade. E assim, eu acho que depois disso, dizer que o Carnell Lake não teve jogadores, digamos assim, de pedigree suficiente para ele poder desenvolver, essa teoria cai por terra. Ele realmente não tem conseguido desenvolver esses jogadores e, diante disso, ele também teria que ir embora. Chama outra pessoa, tenta um sangue novo ali na posição, porque o Carnell Lake não dá mais. Como você falou, Ricardo, respeito a história dele nos Steelers, respeito ele como ídolo, como jogador, mas infelizmente como técnico ele não está fazendo um bom trabalho, e como ele não está fazendo um bom trabalho, ele deveria ir embora. Também, pra gente fechar, eu acho que os dois podem até colocar no mesmo balaio, porque em todo lugar que eu vejo é um só para fazer esse papel. A gente tem coordenador de inside linebackers, Jerry Olszewski, e outside linebackers, Joey Porter. Existe algum outro time que separa essas funções, ou é só o Steelers que faz isso mesmo? O Steelers é o único time que eu vejo com essa moda em que eu não vejo necessidade alguma, porque os dois juntos, principalmente o Porter, não dão para um. Com todo respeito, novamente, aos dois. O Porter é outro, não desenvolveu ninguém, não desenvolveu nenhum talento. O Dupree, extremamente soft, uma decepção, enfim. Se espera muito mais do Bud Dupree pelo jeito como ele saiu do draft. Então, até pelo esquema que a gente joga hoje, onde os outside linebackers dropam muito mais para a cobertura, o Joey Porter, que é um perito em pass rush, estaria fazendo hora extra lá. Não é porque nem movimento de pass rush
os caras parecem estar muito bem inspirados. A gente não vê o Bud Dupree sendo aquele cara botar pressão, como a gente vê vez ou outra, o TJ Watt. Então, o amigo Joey Porter tá fazendo muita hora extra, fazendo até mais hora extra que o Carnell Lake. Se for para ser um incentivador ou algo desse tipo, a gente já tem uma pessoa magnífica para fazer esse trabalho, que é o Mike Tomlin. E o Jerry pode até ficar na comissão técnica como um linebacker coach, não especificar só para ser um inside linebacker, responsável só por esses poucos jogadores, mas eu também botaria uma pressão nele. Eu sei que a gente perdeu o Chazier, mas a mentalidade dos Steelers Next Man não funcionou muito bem ali, não tinha ninguém. O Joey Porter, ele parece um cheerleader. É basicamente isso. É o amigão da galera. É aquele técnico que libera a galera do treino, que não pega tão pesado, que participa na comemoração, que faz a coreografia. Mas, assim, desenvolver realmente tá devendo. É aquele negócio, eu não comparo ele com o Carnell Lake porque o Carnell Lake teve muito mais tempo. Então, assim, eu não acho justo a gente querer comparar os dois, porque o Carnell Lake teve muito mais tempo para desenvolver essa galera do que o Joey Porter. Eu não vejo tanto problema no Joey Porter assim, sinceramente eu não vejo, até porque talvez eu não me preocupe tanto com isso, mas se pintar um nome aí melhor, tiver um nome melhor, um nome mais preparado, troca. Eu não acho que isso vai acontecer, não acho. Afinal de contas, o Porter teve problemas com a lei, com a polícia, e mesmo assim não foi mandado embora, o time bancou. Acredito eu que não vai ser agora, que o problema principal não foi ele, porque afinal de contas o time foi bem sexy, os outside linebackers querendo ou não produziram, então assim, não tanto quanto a gente esperava, porque as nossas maiores pressões realmente foram pela linha defensiva, mas enfim, acredito que em relação a ele não vai ter muita mudança não. O Jerry O, na minha opinião, fez um trabalho até bom dentro das circunstâncias. O Vince Williams melhorou absurdamente da temporada de 2016 para essa, até porque ele teve um protagonismo maior, talvez seja isso. Mas não vejo também o suficiente para eu reclamar e pedir a saída do Jerry O, não. É meio estranho a gente ter dois técnicos para os linebackers, sendo um para inside e outro para outside, mas sei lá. Se a comissão técnica acha que isso funciona, quem sou eu, né? É algo que eu não me preocupo tanto, não. Em minha opinião, nem fede nem cheira. Se ficarem, beleza. Se saírem, beleza. Quanto a isso, eu sou bem tranquilo. Eu não tenho nenhuma opinião mais forte quanto a esses dois, não. Eu dei uma pesquisada rápida aqui para ver se tinha realmente algum outro time que faz essa subdivisão de tarefas. Então, o Washington Redskins, o Arizona Cardinals, claro, porque é o Steelers do Oeste, a gente já sabe, e o Chicago Bears, os três têm coach separado para inside e outside. Denver Broncos, o Oakland Raiders e o Indianapolis Colts, eles tratam como um técnico de linebackers e um técnico de outside linebackers. Aí, se a hierarquia é diferente entre eles, já não posso afirmar nada. Mas então tem mais 6 times que fazem alguma distinção entre técnicos de linebackers. Outros têm, sei lá, algum tem técnico de linebacker e assistente de linebacker, mas aí já é outra história. Mesmo assim, é uma parada meio surreal, saca? Surreal mesmo. Tudo bem. Então é isso, a gente fechou a lista de coordenadores. Eu acho que de fato, seria uma quantidade razoavelmente alta de trocas de coordenador, de técnico, enfim, no time, mas os nomes principais, os nomes que estão fundamentalmente rendendo para o time, não precisariam ficar intocados, assim. Você não precisa mexer neles porque realmente está rendendo bem. A maior prova de que a gente está suscito a mudança nessa temporada foi o Mike Tomlin hoje. Vai falar sobre a Tomlin Tuesday agora? Pode falar, cara. Segue aí. Foi que hoje, na coletiva do Mike Tomlin, geralmente, tradicionalmente, a primeira coisa que ele fala é: não teremos mudança na comissão técnica na temporada. Não planejo mudar a comissão técnica na temporada. E hoje ele já falou de que está aberta a mudanças e que tem algumas pessoas com o contrato acabando e que vai ter que ver como é que isso será resolvido. Ele vai conversar com cada um individualmente. Então, para mim, daí já fica claro a intenção que o Tomlin tem em trocar peças da comissão técnica. A gente, conversando no nosso QG, surgiu um insight muito bom, foi a questão de como esses técnicos por posição importam muito na NFL. E a gente tem talvez o maior caso de sucesso na liga mesmo, porque o que o nosso se transformou, o que era alguns anos atrás, porque hoje é de outro mundo. Porque o que o Mike Munchak fez
um OL do Steelers foi algo absurdo, é um caso que merece muito, muito tempo de estudo. Então, com isso em mente, com isso que a gente tem um caso de sucesso do nosso lado, até o Villanueva falou depois do jogo que ele tem, a OL no geral tem um técnico de posição muito bom e que tem uma relação muito boa com ele, mas não sabe como é que funciona outras partes do time. Então daí ele já tá falando que tem coordenador técnico dessas posições aí fazendo cagada, fazendo merda, e precisaria de alguma mudança. Então ele falou que espera que venha alguma mudança, o De Castro também falou, espera ter alguma mudança no time, que é justamente nisso. O Steelers do mundo da técnica, a última mudança que a gente teve na comissão técnica foi para adicionar o Mike Munchak, não foi qualquer mudança, a gente contratou o maior especialista em OL que a NFL provavelmente já viu, e quando tem mudança é desse tipo. Então o Richard Mann, a gente esperava disso do Carnell Lake, o Mike Munchak, etc, etc e tal. Então vão haver mudanças, a gente vai estar de olho bem vivo e não acho que vai demorar muito para ter mudança, não. Eu só acho que já foram anunciadas única e exclusivamente porque a NFL deu prazer e a honra de convidar a comissão técnica dos Steelers e ser os técnicos da AFC no Pro Bowl. Então a gente vai ter um gosto de ver Todd Haley ainda na sideline. É uma coisa maravilhosa, né? A NFL gosta muito disso. Eu só quero é que Mike Tomlin aproveite e comece a fazer um pitch para os jogadores de... Opa, vamos... Pittsburgh Steelers, você conhece? Pittsburgh Steelers, conhece? Pittsburgh Steelers, prazer. Eu quero ver umas chamadas lá do Audible. Se o Big Ben for mesmo jogar no domingo, no Pro Bowl, que eu ficaria surpreso o Big Ben no jogo, mas se ele for jogar, ele trola um pouquinho o Todd Haley com os Audibles Tequila, Cowboy, Cintura Mole, dele. Se eu sou Big Ben e entro... Porque eles... Ok, tirando o Tom Brady, ele deve ser o quarterback titular da AFC, né? É, exatamente. Assim que ele não queira ir, né? Então, estamos considerando a possibilidade. Se eu sou ele, o primeiro drive, bicho, eu já nem preste atenção no que o coordenador tá chamando, porque obviamente é Todd Haley, né? E faço um quarterback sneak. Na cara dura assim, por nada. Por absolutamente primeira nada. Pra 10. Quarterback Primeira pra 10, que é bem... Acabou, bicho. Bota a bolinha lá no centro. Falou, pessoal, tô saindo. Já era, tchau. Não, não. Puta aí, Eu vou abrir minha cerveja aqui, dá tudo certo. É isso, bicho. Acabou. Ele faz o quarterback sneak e pede pra sair, tá ligado? É, Pro Bowl, mano. Qual é? Vai tomar um ali na sideline, bicho. Chega. Cara, Deixa os garotos deixa o Mariota brincar, deixa. Sei lá quem que vai participar desse negócio. Do jeito que anda a AFC, se brincar, os quarterbacks vão ser Mariota, Alex Smith, porque esse tá sempre lá, porque esse não machuca nunca. Jacoby Brissett. Nessa vibe assim, bicho. Nessa vibe. E Blake Bortles, porque obviamente é o New England Patriots que vai pro Super Bowl, né? Não, cara, Blake Bortles no Pro Bowl vai ser foda. Mas ó, eu te juro que eu tenho essa impressão que a NFL chamou o coaching staff dos Steelers simplesmente por um motivo. Pra fazer Antonio Brown, Le'Veon Bell, Big Ben, enfim, pra fazer a trupe pro Pro Bowl. Porque é uma atrativa mais, querendo ou não, né? É foda, bicho. O Big Ben deve estar puto. Eu não duvido nada. O Big Ben já não joga normalmente. Eu não duvido nada ele inventar uma contusão aí, dizer que tá machucado, tá cansado e não ir. Pronto. Tá demorando, menino. Vai fugir pra Austrália, como ele faz todo ano, vai lá caçar com o Jim Kelly na Austrália e tá tudo certo. Quando for no dia anterior do Pro Bowl, vai falar que esqueceu, vai dar um miacha. Oxe, agora que o Thor é amigo da galera, porra, bicho. É mesmo, verdade. Agora que Partiu a Austrália. Acabou-se. Partiu a Austrália. Enfim, se querem comentar as notícias de renovação, deixa isso para futuro. Só citar, né, três jogadores que merecem uma citação por terem o seu contrato renovado, que é o Xavier Greenbow, o Cameron Kennedy, o nosso nome Snapper, e o Mike Hilton, já tiveram seus contratos renovados e garantidos por mais uma temporada. Isso quer dizer que o Xavier Greenbow, o Kennedy, o Hilton está garantido pelo que jogou essa temporada. Eles estão, com toda certeza, no roster para 2018? Não, eles vão estar lá disputando a posição, como o Greenbow fez nas duas últimas
temporadas. O Kennedy, do mesmo jeito. Não existe estabilidade para dois jogadores como eles. Então vão. O fundo do roster tem que ter disputa, bicho. Não é possível. Exatamente. Então não quer dizer que porque o Greenville vai renovar, que a gente não pode olhar um tie-in de repente no draft ou algum nome no free agents que a gente ainda possa catar a baixo custo. Não quer dizer nada. Um cara que vai estar disputando posição e pronto. Exato. Mike Hilton ainda tem um pouquinho. As chances dele são um pouquinho melhores, mas ele também tá ali pra pancadaria na pré-temporada, né? Exatamente. Rapaz, eu acredito que não digo nem que as chances são um pouquinho melhores. Eu acho que o Mike Hilton, a não ser que realmente ele faça um camp extremamente ruim, ele tá garantido. Ou suja outro Mike Hilton. Exatamente. A não ser que suja outro Mike Hilton. Corta sem sabor, pô. Aí não corta o Mike Hilton, não. É você ter uma pré-temporada maravilhosa de Cam Sutton, de Brian Allen, e aí Mike Hilton vai ficar ali no quinto, sexto. Aí, bicho, pesa. Talvez ele não garanta tão fácil a vaga assim, não. Enfim, rapaz, eu acho que garante. esses contratinhos tá aí pra... esses contratos estão aí só pra colônia de férias. Esse assunto aí é pro Caio. Esse assunto é para os próximos programas, que vamos comentar bastante essas questões de disputa de posições, enfim, de renovações. Fiquem ligados. Disputa de posição não, pelo amor de Deus. Peraí, bicho, disputa de posição falta muito tempo ainda, Germano. NFL roda devagar, bicho. Eu quero comentar a disputa de posição entre o terceiro safety e o quinto cornerback. Entre o Ray Vinopal e o Ross Ventrone. Falta muito ainda, bicho. Colônia de férias tá longe. O Dangerfield corre por fora. A gente tá no inverno, Germano. O verão pra ter colônia de férias tá muito longe ainda. Fique tranquilo. A gente chega nesse ponto ainda, mas fique tranquilo. Eu queria as considerações finais de vocês pra gente encaminhar o final desse programa. Por favor, seu Germano. Bom, consideração final, infelizmente nossa temporada acabou mais cedo do que a gente esperava, do que a gente pretendia, né? Enfim, foi uma temporada, acho que muito boa, eu gostei, da performance do time como um todo, achei, no fim das contas, eu acabei gostando. E agora, depois que terminar os playoffs, o Super Bowl e tal, pra mim começa a melhor época do ano, como eu sempre falo, que é o draft. Pra mim, sou viciado, adoro, tô com pouco tempo agora, mas adoro pesquisar prospect, adoro ver tape, adoro ver vídeo, adoro fazer mock, enfim, eu sou realmente apaixonado por essa época. Então, se preparem e sigam o meu conselho. Estudem um pouco sobre o draft, procurem saber como funciona, que eu acho que vocês também se apaixonarão se derem uma chance, assim como eu dei. Vamos lá, Javi, suas considerações finais para o final da nossa temporada, por favor. Então, antes de tudo, agradecer mais uma temporada maravilhosa com os amigos da mesa, Danilo, essa parceria maravilhosa que a gente tem com o Fambonanet, que nos rende cada dia mais. Muito obrigado. O Germano, que mesmo com a rotina extremamente tripulada, está se formando agora, está na comissão de formatura, dedica muito tempo para editar nosso podcast. O melhor de todo o Brasil, então não tenho palavras para agradecer o que vocês fazem por nós, por os ouvintes, o sacrifício que a gente tem, os bastidores que muitas vezes os caros amigos ouvintes não têm noção de como funciona. É muito bom, é extremamente recompensador, mas há um trabalho desgraçado tudo isso que a gente está aqui fazendo para vocês e novamente é recompensador. Agradecer também ao Zé, que não está aqui hoje, participou bastante da temporada, ao Caio, com suas opiniões de sempre, ao Matheus, que participou de alguns programas nessa temporada com a gente, toda a força do mundo ao Matheus, ao Gabriel, que chegou um pouco mais no final da temporada, ao Paulo, que vai se envolver muito mais com a gente agora nesse período de draft, que é a especialidade dele, e um grande abraço, especial abraço ao Renato Cavallari, que no início foi quem abraçou muito essa ideia comigo, vai ser papai agora esse ano, então toda a saúde do mundo para a criança que está por vir, mais um membro da nossa torcida. A você, amigo ouvinte, nosso seguidor, também um obrigado muito especial a vocês, é muito
muito legal a gente ter essa interação no Twitter e ver as proporções que o Black Yellow Brasil se tornou. Não é nada do que a gente esperava. No início que começou esse projeto louco de ter um Twitter e ter um podcast sobre os Steelers aqui no Brasil. Se a gente tá aqui até hoje gravando com todo o prazer do mundo, toda semana, é por conta de vocês. Então, quando eu postei no domingo que eu estava escrevendo em lágrimas, era literalmente em lágrimas que eu estava escrevendo a mensagem de que a temporada tinha acabado. E acabou entre aspas, porque o trabalho não vai parar, como o Germano falou, o draft, quem acompanhou outros anos sabe como nossa cobertura é, a gente não vai sossegar e vai trazer o melhor possível do draft para vocês. Então, continuem conosco. Obviamente, a gente vai dar uma pausa depois desse último episódio da temporada. Nós devemos voltar lá para março, mais ou menos, tirar esse mês de fevereiro, o resto de janeiro de folga um pouco do podcast, mas daqui a pouco a gente está de volta. Novamente, um grande obrigado a vocês dois que estão aqui comigo hoje à mesa. Quando o chefe fecha a lá Pedro Bial o programa, é difícil de bater, né Germano? Cara. Ricardo falou que fez a postagem em lágrimas e eu estou aqui quase nesse ponto. Agradeço bastante pelas palavras, Ricardo. Imagino que o Danilo também. E a gente também tem que agradecer muito a você. Afinal de contas, é o grande idealizador desse programa. É um cara que sempre está atualizando a gente das notícias. Um cara que é verdadeiramente apaixonado pelos Steelers, que tem isso como uma paixão mesmo, que se dedica todo santo dia para trazer para a gente, colegas de Black Yellow, para trazer para os ouvintes, para o pessoal que acompanha o Twitter, deixar todo mundo sempre informado. Então, assim, também eu deixo aqui meus agradecimentos, Ricardo, porque você faz um trabalho belíssimo e quando a gente brinca falando que você comanda o melhor perfil de Twitter do Brasil sobre futebol americano, sobre um time, assim, a gente fala brincando, mas é uma brincadeira com um fundo muito grande de verdade. E você realmente é um cara que comanda o melhor perfil de time de NFL aqui no Brasil e disso não tenho dúvida. Seu trabalho é fenomenal, então só espero que você continue essa pegada porque a gente agradece bastante. Muito obrigado, Germano. Eu também fico com lágrimas esse programa. Esse fim de programa bem emocional, o amigo ouvinte também está do mesmo jeito. Para encerrar, eu digo que quem agradece o fim dessa loucura toda são as nossas respectivas companheiras. Elas estão extremamente sorridentes porque agora vamos dedicar um pouco mais de atenção que elas merecem. Na prática, ganharam 2 domingos aí da promoção. Muito obrigado a elas que estão sempre, que entendem o nosso amor por esse time, senão já teriam largado a gente há muito tempo. Então, um grande abraço para as patroas dos membros desse grande podcast. Muito bem, gente. Então é isso. A gente, de fato, está encerrando a temporada 2017 do Black Yellow Brasil. Foi realmente uma temporada de crescimento maravilhoso. Foi a temporada mais divertida que eu já vi de um time, cobrindo um time, assim, na história. Foi louca para todos os sentidos? Teve altas birutices, mas foi... Para quem não embarcou para quem não deixou o sangue subir pro olho, foi extremamente divertido cobrir os Steelers nessa temporada. Então, a gente vai dar uma parada, porque ninguém aguenta holdout, maconha, briga de draft, lesão, quase de paralisia, o time morre e volta e morre de... Tá bom, bicho, tá bom, deixa a gente descansar um pouquinho. Deixa um recado pra vocês aproveitarem os playoffs, mesmo que os Steelers não esteja lá. É NFL, o NFL sempre dá uns momentos absurdos, como foi esse do jogo do Minnesota Vikings, logo depois do nosso, que vários de vocês não assistiram, mas assista a NFL, final de conferência tá aí, Super Bowl tá logo aí, o Pro Bowl, esquece esse negócio, Pro Bowl é jogo pra maluco. Aproveitem, setembro sempre chega, mas a gente volta bem antes disso aí. Um grande abraço a todos e até a próxima temporada. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is.
Looking for excitement? Chumba Casino is here. Play anytime, play anywhere. Play on the train, play at the store, play at home, play when you're bored. Play today for your chance to win and get daily bonuses when you log in. So what are you waiting for? Don't delay. Chumba Casino is free to play. Experience social gameplay like never before. Go to Chumba Casino right now to play hundreds of games, including online slots, bingo, Slingo, and more. Live the Chumba life at ChumbaCasino.com. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.